dia, galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí me assistindo. Bom, vamos pegar firme, né, com literatura na ESA, porque literatura, por mais que a ESA traga pra gente poucas questões de literatura, mas são questões que fazem toda a diferença, né, galera? E a gente acaba ignorando um pouquinho, a gente sabe que tem esses alunos que acabam deixando literatura de lado, e eu sei que você aí fica assim, ó... Não, literatura deixa pra estudar perto da prova, que até lá eu gravo. Gente, não é assim, né? Se você que está se preparando para um concurso, você que sonha, né, entrar numa carreira militar, você precisa se preparar de uma forma bem disciplinada. E uma das matérias é a literatura, que é exigida pelo edital. Então vamos entender aqui como funciona a questão da literatura na ESA. Então, sou a professora Marjorie Araújo, tá? Então, vem comigo e vamos aprender literatura e vamos arrasar em literatura, tá? Bom, como a gente fala de literatura brasileira, a ESA, ela cobra a partir do marco na literatura brasileira, tá, gente? A gente não vai falar sobre a literatura que acontecia na Europa, tá? A gente não vai falar de classicismo, como é exigido em outras provas, mas a gente começa pela literatura brasileira e no edital ela é muito clara, né? Ela quer o marco da literatura brasileira, que é o quinhentismo, e vai até o modernismo. Então a gente consegue observar aqui nessa linha do tempo literária, bom, eu acho que aqui deve estar um pouco pequena para vocês, mas dá para vocês acompanharem aí no material, tá? Temos uma linha do tempo literário que começa aqui, ó, quinhentismo, tá? De 1527, por que recebe esse nome? Né? Quinhentismo porque é literatura de 1500, ok? Mas vamos entender aqui um pouquinho de cada uma depois do barroco. Vamos ao arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. Deixa eu vir pra cá pra gente ver melhor. Simbolismo e, por fim, o modernismo. Bom, professora, você tá aí na frente, mas calma, você vai acompanhar só olhando o material aqui embaixo, tá? Essa linha do tempo, a princípio, é pra gente se guiar, pra gente entender quais são as escolas literárias de acordo com o tempo cronológico delas, tá? Então, começaremos pelo quinhentismo, tá? Que é o marco da literatura brasileira, e vamos entender o porquê. Bom, quando a gente fala de quinhentismo, a gente tem um contexto histórico e vamos entender o que se passava. Por que a gente começou com essa literatura quinhentista? Bom, vamos pensar. Descobrimento do Brasil, né? 1500. A gente sabe que quando a gente fala de grandes navegações e pensar em grandes navegações, a gente está pensando vamos falar um pouquinho lá da história, né? O que estava acontecendo no momento. A Europa, né, que a gente tem o eurocentrismo, a Europa ela tinha dominação das navegações e a gente tem Portugal e Espanha se dividindo no mundo, né? O que Portugal e Espanha estavam fazendo? Eles estavam explorando o restante do mundo por meio das navegações. E por que por meio das navegações? Principalmente Portugal, né? Porque a gente tem aí Portugal com essa questão da expansão marítima por conta da geografia de Portugal, por conta dos conhecimentos cartográficos. Portugal tem a escola de cartografia, né? A escola dos navegadores, que é a mais antiga. Então, Portugal e Espanha fizeram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Eles dividiram o mundo, né, em metade para a Espanha, metade para Portugal. É bem legal que eles se achavam donos do mundo, né? Só que era essa metade para ser explorada. Até então eles já tinham chegado até as Índias, Vasco da Gama já tinha chegado até as Índias, de lá eles traziam especiarias e tudo mais, e eles queriam expandir esse território. Bom, para expandir esse território, Portugal ficou com a parte, né, do Tratado de Tordesilhas, que a princípio não tinha nada, né? Mas como Portugal, a gente pensa assim, português é burro, português não foi burro não. O que ele pensou? Bom, aí nós temos, né, Portugal, que foi dividido, né, e ficou com a parte que hoje a gente conhece como América, né, toda a América, que até então eles não conheciam essas terras. Bom, temos aqui como esse contexto histórico as grandes navegações e sabemos que a Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né, em 1500. Claro que a gente sabe que foi lá, hoje que a gente conhece como Salvador, né, Porto Seguro, mas eles desembarcaram ali. Bom, chegaram nas novas terras, conheceram as novas terras e a gente começa a nossa literatura que a gente chama de literatura brasileira, não propriamente dita, mas
a escrita que se iniciou nas nossas terras. E qual era a ideia disso, né? A ideia era você passar informações para Portugal, mas já vamos chegar lá. Início da colonização. Quando a gente fala de início da colonização, bom, se Portugal chegou até aqui, descobriu novas terras, ele precisava povoar para poder garantir que essas terras seriam deles. Bom, povoei, então vamos começar a colonizar, e não, nós sabemos que tivemos também uma colônia de exploração, né? Não foi uma colônia de povoamento, foi uma colônia de exploração. Os portugueses chegaram aqui, exploraram nossos recursos naturais. A gente lembra do pau-brasil, né? Que eles descobriram e levaram praticamente todo o pau-brasil para Portugal e para a Europa. E tem a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil. Então, o que seria a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil? Eles precisavam catequizar o povo que já estava aqui, que eram os índios, que eles chamavam de índios, não porque eles acreditavam que estavam chegando nas Índias, né, gente? A gente tem muito esse mito de, foram chamados de índio porque eles pensaram que tinham chegado às Índias, erraram o caminho e embarcaram aqui. Não foi bem assim, tá? Eles chegaram aqui já tendo um certo conhecimento de que haveriam terras, não sabiam quais exatamente, mas eles já tinham uma noção de que teriam terras por aqui. Então, vamos entender agora o quientismo, já entendemos todo o contexto histórico, expansão marítima, né? Eles estavam expandindo e conhecendo novas terras, chegaram aqui, começaram a colonizar a nossa terra, e depois da colonização precisavam catequizar os índios, e vamos entender de que forma que isso acontecia, tá? Bom, vamos entender as características, chegar um pouquinho para cá, entender as características exatas de uma literatura quientista. Bom, quientismo por conta de 1500, chegamos aqui e eles tinham umas características muito claras. Qual era o objetivo dessa literatura? O objetivo era informar. Então tínhamos literatura de informação e depois, posteriormente, teremos a literatura de catequese.